Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus. Quero convidar os meus amigos, irmãos, meus familiares, para nós fazermos a leitura da palavra do Senhor, que fica no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Capítulo 2, nós vamos ler aqui a partir do versículo 1, onde tem por título aqui a palavra do Senhor, as bodas em Caná, a água feita em vinho. A água feita vinho. Diz assim a palavra do Senhor, queridos. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná, da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, a palavra do Senhor, ela nos fala de uma festa onde a mãe de Jesus estava, e Jesus também tinha sido convidado. Amém? E Jesus e seus discípulos estavam na festa. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus deu essa resposta. A mãe de Jesus já estava ali naquela festa. Ela já estava lá. E ele foi convidado também. Eles estavam lá. Jesus, sua mãe e seu discípulo. Quando, ao meio da festa, antes de findar a festa, todos muito animados e ainda dispostos a continuar festejando. E a palavra do Senhor nos diz que o vinho acabou. Acabou o vinho. E ainda a festa não tinha acabado, mas acabou o vinho. Então entrou uma situação ali constrangedora para o noivo, o esposo, o esposo, porque a festa era de casamento, eles já tinham se casado, já era esposo. E na hora daquela situação, a mãe de Jesus era amiga daquele povo, ela estava ali porque era amiga, tinha sido convidada, e Jesus também era amigo deles. E então estavam ali, abençoados naquela festa, e de repente surge uma situação, difícil, mas para o homem, para Deus, não tem nada maravilhosissimamente demais que espante o nosso Deus, que ele não tem um jeito, nenhuma situação, que ele não tem um jeito que ele não tem a solução, para aquela situação, para aquele problema. E Maria sabia disso. Maria tinha intimidade com Deus, Maria era serva do Altíssimo. Maria era aquela mulher que, quando jovem, virgem, foi visitada pelo Espírito Santo, pelo anjo, enviado por Deus, que ela,
engravidaria, que ela conceberia e teria um filho, e ela se espantou, mesmo vendo que era um anjo. Ela viu que aquela saudação, pela saudação dele, a palavra dele diz, pela saudação ela conheceu que era diferente, a saudação do anjo do Senhor. E era o anjo Gabriel que falou para Maria que ela engravidaria, teria um filho. E ela disse, isso não é possível, eu não conheci varão algum. Aí ele disse, mas a virtude do Espírito Santo vai descer sobre ti, e tu conceberás e terás um filho, e ele será chamado de Jesus, o Filho de Deus. Alava Surianda e Cantalamanai. Então Maria sabia que Jesus era Deus, era Filho de Deus, era Deus. E ele é até hoje. Ela tinha comunhão com Deus, intimidade, e sabia que tinha gerado o Filho de Deus, né? Tinha concebido, ele estava ali, e ele tinha um ministério. Ela sabia que ele veio para fazer uma grande obra para o Senhor, era um propósito de Deus. Então, ela sabia que estava diante dele, diante de Deus, naquela festa, quando surgiu o problema. Né? Muitas das vezes nós estamos até nos divertindo, achando bom a situação, a condição. Quando pinta a coisa difícil aí, às vezes naquele momento a gente não está nem lembrando, muitas das vezes a pessoa não está nem lembrando. Nós que somos servos de Deus, nós não esquecemos de Deus um minuto, até porque Ele está dentro de nós. A sua graça, né, está, né, derramada nos nossos corações, e nós temos a presença dEle, né, o Espírito dEle habita em nós, e nós temos a convicção que Ele se move dentro de nós, nós sentimos e temos Ele. Mas quem não serve a Deus, querido, às vezes numa festa, numa balada, numa coisa assim, ele não está nem se lembrando que Deus existe. Mas de repente, quando surge uma situação difícil, na mesma hora, ele diz, ai meu Deus, tem misericórdia de mim, meu Pai, me ajuda, não deixa eu, né, perecer. Então, e os servos de Deus não são diferentes, né, queridos? São melhor, porque ele já tem aquela comunhão, já tem aquela intimidade. Maria sabia, a situação era constrangedora, ali não era tragédia, era só vergonha, né, querido? Era uma vergonha muito grande, né, que aquele noivo, aquele esposo ia passar, né, uma vergonha, um constrangimento, tanto ele como os convidados dele, porque qual é o convidado, né, que a gente só convida para uma festa dessa, ou qualquer festa que nós damos, quem dá festa é porque está feliz, querido, está alegre, quer comemorar alguma coisa. E nós damos uma festa, né, e nós convidamos quem? Nossos inimigos? Não, nós convidamos nossos amigos, não é verdade? Aqueles íntimos, né, aqueles que nós temos amor, consideração, respeito por eles, e sabemos que eles têm por nós, aí nós convidamos eles, né? E muitas das vezes até o inimigo também é convidado, né, para ver, né, a glória de Deus na nossa vida, né? Assim, Deus, quando Deus toca e Deus manda, tem vezes que Deus leva ele sem ser convidado, mas aparece no momento para prestigiar, né, a bênção que Deus entregou para nós. Mas ali, estavam ali os amigos de Jesus. Os amigos de Jesus, era amigo de Jesus porque Jesus não tem inimigo, né? É verdade? Mas era os amigos do esposo ali. Jesus era um amigo do esposo. Quando aquela situação aconteceu, Maria, que era amiga deles, era uma mulher prudente, uma mulher sensata, né? Uma mulher sábia, né? Uma mulher, querida, nem tenho o que dizer. Maria, né? Deus escolheu ela para ter o filho dele, né? Então Maria era uma mulher especial. E ela estava ali no momento, e ela sabendo, né, que poderia contar com Jesus Cristo, ela fez o apelo dela, né? Ela ficou preocupada e viu que ninguém naquele lugar, Deus, né, induziu ela, porque ali era para acontecer o primeiro milagre, né, de Jesus na terra, e Deus, o Espírito de Deus conduziu Maria, né, para ir até Jesus e dizer que o vinho tinha acabado. Lava Surianda e canta Lamanai. Então, queridos, Maria foi e disse a Jesus, né? Maria sempre era um canal de Deus. Aí, e disse, comovida com a situação também, né, queridos? Ela, porque todo canal de Deus, ele se comove com as situações. Então, Maria foi até Jesus e disse, acabou o vinho, né? Não tem vinho. Aí ele disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Alaba Surianda e canta Lamanai. Né, Jesus, naquele momento, né, falou aquela palavra para Maria. Porque Jesus, querido, ele só andava na direção de Deus mesmo. Ele tinha que sentir a hora, né, tinha que sentir o momento de Deus
na vida dele mesmo, né? Ali foi Maria que sentiu o primeiro, de ir avisar ele. E Jesus sabe de todas as coisas. E Maria avisou e ele disse isso para ela. Mas a gente sabe que parecia ser uma resposta assim ríspida, né? Assim, como quem até, né? Mulher, né? Ainda não é chegada a minha hora, né? Então, mas Maria sabia que Jesus não era só um simples filho dela, né? Um homem natural. Jesus era Deus, ele sabia o que estava fazendo, ele sabia o que estava dizendo, né? Ali ele falou para Maria, não como filho, como homem, mas como Deus. Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Lava, surianda e canta lavanai. Mas assim que Maria vira as costas, Maria, ela conhecendo Deus, né, que era o filho dela, mas ela sabia que era o filho de Deus em primeiro lugar, né? Ela disse para os empregados, né? Disse: fazei tudo que ele vos mandar. Foi isso que ela disse para eles. Ela voltou, né, disse: sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E parece que Maria estava no comando daquela festa, né? Nós ouvindo assim, dá para entender que ela estava ali no comando, né, daquela festa. E por que Jesus ia deixar, né, acontecer aquilo? Ela deu a ordem para os empregados fazer tudo. Os empregados, ela chegou a saber, né? A gente sabe que foi ela quem comunicou, e depois ela deu as ordens para os empregados. Então Maria, ela tinha uma influência ali naquela casa, naquela família, né? E naquela festa. Então a gente viu que foi tudo, né, conduzido ali, foi conduzido pelo Espírito de Deus, e Maria sendo um canal, né? Ali para, né, mover ali o coração de Deus para fazer aquele milagre. Então, ela, sendo ela quem avisou, né, querido? Nós sabemos que Deus usa o anjo, né? Ele envia anjo para avisar. Os anjos de hoje é aquele que leva a palavra do Senhor, né? São os homens, mulheres que são usados por Deus para levar a palavra do Senhor, levar o recado de Deus, né? O recado de Deus, nós levamos de duas formas, levamos o recado de Deus para o homem, para as pessoas, né? Homem e mulher, qualquer pessoa, ser humano, e levamos o recado das pessoas para Deus. Aquelas pessoas chegam e nós: oi, irmão, ore para mim, porque ore por mim, eu estou precisando disso. Peça a Deus por mim, por isso, ou por aquilo. Pede tanto para um homem como para uma mulher de Deus. E nós levamos a Deus. Tá bom, minha amada, nós fizemos um compromisso. Fazemos um compromisso com aquela pessoa. Tá bom, minha amada, meu querido, eu vou levar essa causa a Deus. E nós levamos, né, o recado das pessoas para Deus. E aí, Deus, nós levamos em oração, intercedendo, colocando diante de Deus, pedindo misericórdia pelas vidas. E o Senhor faz o quê? Responde, não é verdade? Quando Ele se agrada, que Ele vê a situação, Ele se compadece e responde, né? O nome do Senhor é glorificado, não é verdade? E nós somos reconhecidos como verdadeiramente, né, o homem e mulher de Deus, mensageiro do Pai. Então, queridos, Maria, né, fez esse papel aqui e deu as ordens para os empregados, e nós sabemos que ali, a palavra de Deus diz que ali tinha os objetos, né, que ele iria precisar para fazer. Sempre, queridos, sempre, Deus é quem prepara tudo para operar o milagre. Ali fazia parte, né, de tudo, da festa, aqueles utensílios que estavam ali. Mas sempre o Senhor provê tudo, né? Ele proveu para aquela viúva, né? Um pouco de farinha, tinha um pouco de farinha, né, na panela, e um pouco de uma botija de azeite, né? Um restinho de azeite era, né? Aquela outra viúva, ela tinha somente uma botija de azeite, né? Mas sempre o Senhor provê. Ele provê como? Usando nós, né, para guardar um pouco de comunhão, guardar um pouco da unção que está sobre a nossa vida, né? Guardar um pouco de intimidade com Deus, né? Oração, graça, palavra, lá no sul. Nós temos que guardar algo de Deus para o Senhor fazer o milagre na hora certa, querido, através das nossas vidas.
Então ali tinha os utensílios, que eram aquelas 6 talhas, né, de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, né, de água, né, queridos? E disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas. E eles encheram. Jesus, na mesma hora, ele atentou para aquela situação, querido, certo? Jesus faz as coisas na hora dele, né? Quando ele determina e ele sabe, porque ele sabe de tudo e de todas as coisas. Então, na hora dele, ele faz e faz bem feito, né? Ele tem todo a sua forma de trabalhar. Então, ele deu e ele gosta de trabalhar assim. Jesus pode fazer as coisas num estalar de dedos, né, querido? Mas ele gosta de usar assim. Ele usa pessoas, ele usa objetos, né? Ele usa coisas, né? É para fazer a coisa ficar mais bonita, porque Deus gosta de glorificar o nome dele, né, querido? Através das pequenas coisas, né? Aquelas talhas, né? Encheram de água, né? E ele gosta de usar o homem, até aqueles homens que muitas das vezes nem servem a Deus, mas ele usa um homem que não é crente para te abençoar, para me abençoar, uma mulher, né, para abençoar, homem abençoa mulher, mulher abençoa homem, mulher abençoa mulher, homem abençoa homem, assim, de qualquer forma, querido, Deus usa alguém, pessoas, seres humanos, um para abençoar o outro, mas quem está usando é Deus, quem está dando material para ele é Deus, e é por isso que nós glorificamos e agradecemos em primeiro lugar a Deus, quando Deus usa alguém para nos favorecer em alguma coisa. Porque com certeza nós já clamamos ao Senhor e o Senhor se compadeceu de nós, e mesmo sem nós clamar, querido. Mas o Senhor, ele se compadece do homem, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, querido, Deus viu ali a situação, ali não ia ser fácil, e aquela situação, eu creio que ela já foi criada mesmo para o nome do Senhor ser glorificado naquela situação. Então, eles encheram, os empregados encheram as talhas de água e chegaram até Jesus, né? E encheram até em cima, até a boca, né? Eles encheram aquelas vasilhas até na boca, né? Até em cima. E disse-lhe Jesus, tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E eles só obedeceram, fizeram do jeito que Jesus disse, né? Parecia que não tinha sentido, né? Para quem não entendia. Mas a Maria já tinha dito para eles, né, querida? Por isso que tem que ter o profeta e a profetisa, para dizer, para dar o recado do Senhor, né? Ela já tinha dito, obedeçam a ele, faz tudo o que ele mandar. Lava, surianda e canta lá manai, que com certeza vai dar certo. O que ele disser para vocês, né, ela estava segura que ele ia fazer alguma coisa, ela estava confiante, ela estava esperando, ela tinha fé. Lava, surianda e canta lá manai. Ele não disse para ela que ia fazer, querido? Ele não disse? Mas Maria conhecia Deus, ela conhecia, tinha intimidade, comunhão com Deus, e ela sabia, assim como nós também que temos, nós sabemos que quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Ele quer operar, ninguém pode impedir, não tem situação difícil para Deus, nada é impossível para Ele. Foi por isso que ela disse, porque ela sabia disso. E nós sabemos disso, querido. Muitas das vezes nós ficamos presos numa situação e contamos para um, pedimos ajuda de outro, e vai, corre para cá, corre para lá, querendo achar situação, querendo achar solução para nossos problemas no homem, na terra, nas coisas terrenas, sabendo que só existe um. Quando a coisa está difícil, meu irmão, só existe uma forma, é correr para os pés do Senhor. Só quem faz milagre é Deus. Se a causa é difícil, querido, para que correr para o homem? Corra para Deus, e Ele vai fazer o milagre na hora certa e você vai ficar satisfeito e o nome do Senhor vai ser glorificado. É para isso que Ele faz. Lava surianda e canta lamanai, para aqueles que crêem, querido. Ele só faz para aqueles que crêem, não é verdade? Ele disse para Marta, né, depois de ter encontrado Marta no desespero, com o irmão morto há 4 dias, e ele disse, Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Lava surianda e canta lamanai. E era se ela cresce. Ela não cria, querido, tanto. Ela disse, até achou que depois, né, naquele dia que todos os mortos vão ressuscitar. Ele disse, não, se tu creres nele, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amassurianda e canta lamanai. Ele disse tudo ali para Marta, né? Então, querido, para Marta, para Maria,
E ali era um milagre também que seria feito e foi feito, né? Para a honra e a glória do Senhor, Lázaro ressuscitou depois de 4 dias e o nome do Senhor foi glorificado para a honra e a glória dele mesmo. E todos conheceram e entenderam que verdadeiramente Jesus Cristo era o Filho de Deus. Amém? E aqueles que não quiseram acreditar, queridos, ficaram na mesmice espiritual deles ali, naquela cegueira, né? Ignorância. Mas aqueles que tinham que crer, naquele dia que eles iam crer, tinham fé para crer, porque nós temos que ter fé, querido. Tem gente que não tem fé, ele é incrédulo, pessimista, né? Só acredita na derrota, no fracasso, né? Só se conforma muito ligeiro com o não tem jeito, não vai dar certo, tudo para ele já começa as coisas já achando que não vai dar certo. Tudo que a ideia é que às vezes é Deus que está dando, levantando uma pessoa para dizer, será que desse jeito não dá certo? Não dá nada. Então, mas não vamos ser pessimistas, querido. Quem crê em Deus, ainda que esteja morto, viverá. Não é a nossa estratégia que vai dar certo. É a fé que nós temos em Deus. Mas aí tem a parte nossa, né? Deus dá a estratégia. E nós vamos, né, para aquela estratégia, por mais que seja uma coisa, assim, por mais que pareça assim uma coisa sem fundamento, sem sentido, para quem quer que seja, mas se nós tiver com aquela fé, né, se nós tiver fé que Deus tem o poder para fazer, e Ele nos deu aquela direção, querido, nós entramos naquela direção de Deus com a fé e o milagre acontece. Amém? Louvado seja Deus. Foi o que eles fizeram aqui. Entraram, né? Naquela fé eles só fizeram obedecer. Quem tinha fé ali era Maria. Ela vassuriando e canta Lamanai. Maria, que era o vaso de Deus ali, que estava ordenando ali. Deus sempre dá as ordenações para o vaso, né? E o vaso pode ser qualquer um, querido. Nunca se esqueça disso. O vaso pode ser eu e pode ser você também. Só basta estar na brecha de Deus, né? E você sabe como é se chegar a Deus e manter o relacionamento, né? Uma relação íntima com Deus, né? Ser fiel a Ele em tudo aquilo que Ele disser e Ele opera através da minha e da tua vida. Então, Ele operou aqui e foi tão grande ali a alegria, né? Que quando Ele levaram para o mestre Sala e o mestre Sala provou, que era ele que provava mesmo, né? Quando ele provou, aí, não sabendo de onde viera, né? Ele não sabia se tinha, de onde que veio, ele não sabia de onde era que ele tinha comprado aquele vinho, e que forma que tinha conseguido, né? Mas ele falou, isso quem sabia era os empregados. Os empregados sabiam, que a palavra que está dizendo aqui, né? No versículo 9. Aí, mas que eles tinham tirado a água, né? Ele sabia porque eles tinham tirado a água, né? E viram a água ser transformada em vinho. Chamou o mestre Sala ao esposo, né? Aí o mestre Sala provou e chamou o esposo e disse, todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Alava Surianda e canta Lamanai, né? Aí os discípulos acreditaram que verdadeiramente Cristo era Deus. Alamassu de canta Lamanai. Até o discípulo, querido, ainda duvidava, ainda tinha alguma dúvida, mas ali eles passaram a crer, porque eles contemplaram o primeiro milagre, não é verdade? E o bom que aquilo que seria para o esposo, querido, o que seria para o esposo naquele dia, um dia de tristeza e um dia de vergonha, era para ser um dia de alegria, e foi. Um dia para ser lembrado para toda a vida, com muito prazer, com muita glória, com muita honra, com muita satisfação, para ele dar testemunho para o resto da vida do que aconteceu, da grandeza de Deus no aniversário, no casamento dele. Era para ser uma história, querido, muito triste, uma história frustrante, decepcionante, humilhante, né? Era uma história de derrota, de fracasso e de vergonha que ia ser para ele, porque você fazer uma festa e no meio da festa, a casa cheia de convidados, todo mundo animado e dizer que acabou tudo, aí acabou o vinho principal naquele tempo e para aquela festa era o vinho. Acabou o vinho, não tinha mais graça. Aí todo mundo no outro dia ia comentar e já saiu comentando dali. Coitado do esposo, do noivo, convidou tanta gente, mas não tinha condições de recomprar. Ele devia ter avaliado primeiro a condição dele para depois convidar as pessoas. Que vergonha convidar as pessoas para uma festa
Ah, meu irmão, nós é quem sabe, nós que estamos, nós sabemos que nós não fazemos uma coisa dessa, que nós vamos ser humilhados o resto da vida aí com essa conversa do povo falar, fez uma festa e na hora não tinha condições, se exaltou, convidou muita gente e até gente importante, até Jesus estava na festa, o Filho de Deus e a mãe dele. E na hora o vinho no meio da festa faltou, acabou. E ele passou a vergonha. Queria mostrar que ele era uma coisa que ele não era, e aí, né, passou a vergonha. Mas, querido, mas onde Jesus está, ninguém passa vergonha. Certo? Pode até surgir o problema, né? Mas o Senhor, Ele é a solução para os nossos problemas. Jesus, Ele veio como a solução, querido. Jesus é a solução. Nós sabemos que nós estávamos condenados à morte, ao inferno, né? Eterna, né? A condenação nossa era eterna. Mas Jesus Cristo foi a solução para nos dar a vida em abundância. Jesus Cristo se ofereceu, né? Deus perguntou: quem há de ir por mim? Porque agora a minha criatura pereceu, não tem mais nada, não tem mais sangue de bode, não tem mais nada que possa, nem um sacrifício mais da terra que possa segurar mais. O ser humano vai perecer, a minha criatura. Quem há de ir por mim? Jesus disse assim: eis-me aqui. Alamba suriande canta lamanai. Sabendo que era para morrer, querido, para morrer pelas criaturas, né? Pela criatura, né? Seres humanos, a nação, aquela que Deus criou lá no jardim, né? Do Éden, né? Onde Ele fez Adão e Eva, a sua imagem e semelhança, com o maior prazer, para gerar uma grande família para Ele, um grande povo, grande gente, para povoar o céu com muita alegria, com muita satisfação. Era esse o plano de Deus e graças a Deus que continua sendo. Mas se Jesus não se prontificasse, querido, para morrer por mim, por você e por toda a humanidade, né, nós teríamos se acabado, querido, não tinha mais. Estava sendo levado ali aquele sacrifício a Deus, de sangue de animal, isso e aquilo, era uma estratégia, era outra, mas aquilo não salvava ninguém, querido. Ali era só uma condição, era só um escape provisório, né? Mas aí, para ter a salvação mesmo, para pagar a dívida, né, que foi feita pelo homem, né, o pecador, Adão, que nos tornou todos como pecador junto com ele, porque todos somos descendência dele, e a palavra diz que por um só o pecado entrou no mundo, não é verdade? Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas também por um só o Senhor também mandou a salvação para o mundo. E agora por ele todos nós podemos ser salvos. Lava Suriande canta Lamanai. Só depende de querer, para vocês verem, né, como é que as coisas de Deus é maravilhosa. Para ser condenado nós não escolhemos. Foi só um que decidiu e nós todos fomos condenados. Não é verdade? Agora para ser salvo, querido, ali nós não escolhemos, né? Quem escolheu foi Satanás mesmo, ele escolheu aquele plano de derrubar Eva e Eva desobedeceu. Desobedeceu, Adão caiu junto com ela, porque ouviu a voz da pecadora, já tinha pecado, e ele caiu junto com ela, e nós todos já nascemos debaixo da maldição. Mas Jesus Cristo veio, né, para quebrar a maldição das nossas vidas, né? Então, mas para isso precisa que nós aceitemos Ele, não é verdade? Agora, a condenação veio porque Satanás, ele entra sem pedir licença. Ele vem, ele faz a arruaça. Ele achou uma brecha na minha, na tua vida, ele mete a cara e ele faz a bagaceira. Ele destrói, ele rouba, mata e destrói. Agora, Jesus Cristo, né, ele morreu para dar vida e vida em abundância. Morreu e ressuscitou ao terceiro dia e sentou à direita de Deus e lá ele intercede por nós, pedindo para o Senhor todos os dias, para o Senhor ter misericórdia de nós e não lançar nós por terra, né? Que nós ainda pode, né, ter um arrependimento, aqueles que são teimosos, são pecadores, são ignorantes, não quer aceitar, não quer concordar com o sacrifício de Deus, que só é por aí que ele vai ser salvo. E aí fica na teimosia
e aí tem um crente orando por ele, tem a igreja, tem um parente, e aí Jesus Cristo intercede. Jesus Cristo intercede, ele é o nosso advogado. E muitas das vezes o Senhor diz, já quer cortar, que nem aquela árvore que está tanto tempo na terra e não dá resultado nenhum, vou tirar ele para botar outro. Aí o Senhor diz, não, Senhor, deixa. O Espírito Santo. Jesus Cristo é o nosso advogado fiel, querido, advocaciano, a nossa causa, o Espírito Santo intercessor. Jesus Cristo é o intercessor também, querido, advogado, ele intercede também, ele luta, ele guerreia, ele peleja, ele defende, alaba, sorianda e canta, alamanai, a tua causa, o diabo está condenando e ele está defendendo ali diante do tribunal de Deus. Ele está defendendo, o diabo está dizendo uma mentira sobre ti, ou mesmo uma verdade sobre ti, mas Jesus está arranjando um escape. Ele não está inventando mentira, falando que os advogados aqui, muitas das vezes, né, eles têm que até arranjar algumas outras coisas para defender, né? E muitas das vezes nós sabemos que às vezes até uma mentirinha aqui, outra ali, mas não, o do céu não, ele não mente. Mas ele fala a verdade para o Senhor e diz, é verdadeiramente meu pai, ele é fraco, ele é defeituoso, ele é só o sangue, mas eu paguei o preço por isso daí também, o Senhor sabe que eu amo, eu não quero que ele pereça, eu não quero que ele se perca, tem misericórdia, Senhor, lá passureando e canta lá, dá mais uma chance para ele, dá mais uma chance para ela, e é por isso que nós estamos aqui, querido, porque nós temos um advogado, Satanás acusa, e Deus como justo juiz, né, ele tem que tomar providência para manter a ordem das coisas.